Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar a nossa aula de eletrônica 1, ok? Estamos falando sobre amplificadores, tá? Amplificadores de tensão, né? Utilizando transistores bipolares, tá? Então, o que nós já vimos? Nós já vimos amplificador com polarização fixa, já vimos amplificador com resistor de emissor, e já vimos amplificador com resistor de emissor e divisor de tensão na entrada, tá? Então, já vimos 3 configurações, faltam mais 2 ainda, tá? Então, hoje nós vamos ver a penúltima e na próxima aula nós vamos ver a última configuração, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver o amplificador com realimentação de coletor, tá? Que é mais uma configuração aí das 5, tá? Okay? Então, na última aula nós vimos, então, uma revisãozinha rápida, né? O amplificador com resistor de emissor e divisor de tensão, tá? Então, a diferença, né, que em relação anterior que ele possuía o resistor de emissor, e só que na entrada ele tinha um divisor de tensão, né? Através desse resistor R1 e R2, tá? Qual que era a função desses dois resistores? A função desses dois resistores é que na hora de fazer a análise CC, esse resistor aqui, chegou mais gente. A diferença é que esses dois resistores aqui, na hora de fazer a análise, eles apareciam aqui como um resistor de Thevenin, tá? Um resistor equivalente aqui, que é o paralelo dos dois, tá? Então, esses dois resistores, o equivalente deles ficava menor do que o menor deles, né? Então, o menor deles era o R2, né? Nós vimos. Então, o paralelo dos dois fica menor ainda. E com um resistor equivalente menor, esse termo aqui fica menor do que esse termo aqui, tá? Então, é como se ele ficasse muito menor, na verdade, 10 vezes menor, a gente escolhia, né, esse termo aqui menor que esse. Então, 10 vezes menor dá para praticamente desconsiderar ele. E daí o que acontece é que esse beta mais 1 a gente pode praticamente cancelar com esse beta aqui, né? Então, isso promovia uma certa independência do beta, né? Porque o beta ele é um termo que varia bastante na prática, né? Então, se a gente diminui a influência dele, melhor, tá? E aqui tinha as equações de projeto aí que eram semelhantes, ok? Então, essa é a principal vantagem aí do divisor de tensão. Ele reduz essa resistência aqui que aparece na base, tá? Resistência equivalente da base, que é a resistência equivalente da base aparece aqui, tá? Então, esse é bem interessante para isso, tá? Ok? Então, hoje nós vamos ver um outro amplificador, que é um amplificador com realimentação de coletor. Ele também tem algumas vantagens, tá? De tentar melhorar ainda mais essa questão ali da influência do beta, tá? Então, vamos lá. O amplificador com realimentação de coletor, como o próprio nome diz, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui ó, uma tensão, que é a tensão do coletor de saída, e vai utilizar esse resistor RF, né? F de feedback, né? Feedback seria realimentação para trás, né? Ele volta para a entrada, né? Então vai pegar a tensão aqui da saída e vai jogar para a base, tá? Então isso se chama realimentação. O resistor RE por si só já faz uma certa realimentação, né? Porque quando o beta varia essa tensão em cima do RE e varia a tensão da base. Então ele também joga informação para a entrada de novo, tá? Então esse fenômeno de jogar uma informação da saída de volta para a entrada, a gente chama de realimentação, né? Ou feedback, tá? Então esse feedback ele ajuda na estabilização do amplificador, tá? Ok? Então nós vamos fazer análise, né? Como a gente já fazia antes, tá? O procedimento é o mesmo, tá? O procedimento é o seguinte: nós vamos primeiro para análise CC, né? Nós vamos pegar e curto-circuitar a fonte de entrada aqui. Então não vai ter variação de tensão. Nosso circuito vai estar trabalhando apenas com tensão contínua, produzida pela fonte aqui, VCC, tá? E o capacitor aqui ele vai virar um circuito aberto, tá? Vai virar um circuito aberto e vai ficar um circuito assim apenas, tá? Então esse é o circuito que nós vamos analisar agora em eletrônica 1. Tá? Os capacitores eles vão simplesmente sumir da jogada aqui, tá? Lá em eletrônica 2, como eu já falei, né, lá vai ser uma análise diferente, lá vai ser a análise CA que nós vamos fazer para encontrar os ganhos e a impedância de entrada e saída do amplificador, tá? Mas isso é lá em eletrônica 2. Ok? Então o que nós temos que fazer é fazer a análise então desse amplificador aqui, ó, né? Análise CC desse amplificador, tá? Então essa análise como é que nós fazemos? Nós vamos pegar da mesma forma o nosso transistor bipolar e vamos trocar ele pelo seu equivalente, tá? O seu equivalente aqui entre base, coletor e emissor, tá? Então entre base e emissor nós temos uma fonte de 0,7 e entre coletor e emissor tem uma fonte de corrente controlada beta e B, tá? Para aqueles que são mais
preciosistas aí, o certo ainda teria que ser o símbolo correto, né, de fonte de corrente controlada, né, mas acabou que eu usei desde o início e ficou assim, tá? Mas aqui é uma fonte controlada de corrente, tá? A gente viu lá em circuito Zoom. Fontes controladas, o símbolo é um losango, né, não um círculo. Ah, mas passou, tá? Ok? Então, como é que a gente faz a análise desse circuito aí, tá? Lembrando das equações do transistor bipolar, né? Corrente do coletor é beta e B, tá? Sempre tem um Q aqui porque é quiescente, né? Aqui a corrente do emissor, é a beta mais corrente da base mais corrente do coletor, né? Porque elas se juntam aqui no emissor, né? Corrente da base vem daqui, corrente do coletor vem daqui e se junta aqui na corrente do emissor, tá? Aí substituindo uma dentro da outra, aqui nós temos a mesma equação de antes que era até aqui, né? Corrente do emissor, ela é beta mais 1 vezes a corrente da base, tá? Só que nesse caso, nós temos uma outra corrente, que é a corrente do resistor RC, tá? Que é o IRC. E essa corrente aqui, ó, ela sempre era igual à corrente do coletor antes, né? Só que agora não é. Porque essa corrente do resistor RC, ela chega aqui, ela se divide em corrente do coletor, IC, e corrente da base, IB. Tá? Ela se divide, passa pelo transistor e depois ela se junta de novo. Tá? Ela se junta de novo no emissor. Então, somente nesse amplificador, a corrente do resistor RC e a corrente do emissor são exatamente iguais. Tá? Sem fazer aproximação aqui do beta mais 1 ser igual a beta. Tá? Então, nesse caso, a corrente do RC e do RE são iguais. Tá? Ok? E daí nós temos que fazer a análise novamente. Tá? Então, a análise que nós vamos fazer agora é uma análise que a gente vai fazer uma malha por aqui. Ó. Uma malha por aqui ó, e vai descer por aqui. Ó. Tá? Então, essa aqui é a malha que nós vamos analisar. Sendo que esse VCC, né, na verdade, ele está aqui. Né? Ele está ligado assim. Né? Ligado lá. Só que ele está desenhado só como um VCC lá em cima. Né? Tem alguns alunos que não gostam muito quando tem o VCC lá em cima, mas você tem que saber quando o VCC está lá em cima, ele está, na verdade, aqui do lado. Tá? Por isso que quando o VCC está lá, a gente vai fazer uma malha, a gente contabiliza como menos VCC, né? O menos VCC está aqui. Ó. Ele vai sair daqui, vai subir, vai chegar no menos VCC. Tá? Ok? Então, ó, saindo aqui ó, do menos VCC, aqui debaixo do terra, né? Nós vamos subir, ó. Daí, nesse resistor RC, está passando a corrente IRC. Então, a gente só deixa assim. Depois a gente troca, né? Pelo que ela de fato é. Tá? Então, agora ela é IRC. Depois a corrente vai descer aqui e nós vamos somar a tensão em cima do resistor RF. Tá? No resistor RF, pessoal, está passando a corrente da base. Tá? Cuidado. Está passando a corrente da base. Então, RF vezes IB. Tá? Depois vamos somar a tensão da base emissor, que é VBE, e depois a tensão do RE vezes a corrente IE. Tá? Corrente IE, corrente do emissor. Tá? Beleza? Desculpa. Então, nessa primeira análise, né, que nós estamos. O que é o nosso objetivo? Encontrar a corrente da base, né? Porque é a malha da base. Tá? Então, a gente sempre primeiro encontra a corrente da base, tá? Que daí facilita bastante. Tá? Então, nós precisamos que aqui todas as correntes sejam corrente de base. Tá? Essa aqui está certa já. Ó. E aqui tem corrente do emissor e aqui tem corrente do RC. Tá? E a corrente do RC e do emissor está aqui, ó, já é beta mais 1 vezes IBQ. Então tem que substituir isso ali na equação. Tá? Então ficou menos IC mais RC. Aqui ficou IRC, ficou beta mais 1 IB. Aqui ficou RF vezes IB, que está pronto já. VBE, que está aqui. E aqui RE beta mais 1 IBQ. Tá? Aí depois disso isola o IBQ da mesma forma, né? Então vai colocar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui em evidência, né? Então são três termos, né? Vai ficar elementos em evidência e depois vão passar dividindo, né? O VCC vai passar para o outro lado, o VBE vai passar para o outro lado, tá? Então vai ficar três termos aqui, ó. Dois desses termos tem um termo comum, que é o beta mais 1, ó. Tá? Então o beta mais 1 vai vir em evidência aqui, ó. Beta mais 1, tá? Então vai ficar assim, ó. Tá? IBQ, beta mais 1, RC mais RE, tá? Então essa é a nossa equação da corrente da base, tá? Então o resistor, agora o RE e o RC aparecem, né? Aparecem refletidos, né? Vou botar no singular aqui, na malha da base multiplicado por beta mais 1, tá? Então tanto os dois resistores eles são multiplicados pelo beta,
Tá? Então, o beta amplifica a resistência aqui e divide, pega essa tensão de cima aqui e divide por ela. Tá? Então, esse amplificador também vai ter aquele fenômeno, né, de esse termo aqui ser bem maior que o RF, né, para a gente poder depois, na outra equação eu mostro, que eu acho que fica melhor. Tá? E depois a malha do coletor. Tá? Malha do coletor, nós temos o quê? Essa malha não muda nada, né, pessoal? Essa aqui é uma malha semelhante, só a única diferença aqui é o IRC, né? Tem uma pequena diferença, né? Que comparando com as outras lá, que era sempre correndo o coletor, né? Agora eu quero calcular essa tensão aqui, ó, que é a saída do amplificador, né? Essa tensão aqui, ó, tensão do coletor. Então, como é que eu calculo a tensão do coletor? É a tensão de cima, VCC, menos a queda de um resistor. Né? E a queda do resistor vocês vão ver que ela vai ficar, né, ficar VCC menos RC vezes IC. É tensão de cima, que é a alimentação, menos a queda de tensão no resistor. Tá? E o IRC é beta mais 1 IB, tá? Que vai sair daqui e vai entrar aqui. Tá? Ok? Então, essa é a tensão do coletor. Ok? E daí, no lugar dessa tensão aqui, ó, vai entrar beta mais 1 vai vir aqui e o IB vai vir daqui, ó, e vai, opa, a tensão vai sair daqui e vai entrar aqui, ó, tá? Deixa eu até apagar essa. Ok? Ela vai entrar lá, substitui, vai dar essa equação zona aqui, que é a equação do VC, tá? Daí o que acontece? Se esse termo aqui, ó, for muito maior que o RF, significa que o RF é pequeno, tá? Então, se ele for pequeno, a gente poderia desconsiderar ele, tá? E daí a gente poderia cancelar o beta com esse beta aqui, beta mais um com aquele beta lá, tá? Porque é tudo produto, né? Então, acaba que esse amplificador também tem essa característica de melhorar a polarização, né? Melhorar, estabilizar a polarização, né? Ele reduz a influência do beta, tá? Ele reduz a influência do beta nessa configuração, tá? Por que que tem que reduzir a influência do beta? Porque o beta varia, pessoal. Então, eu tenho que minimizar o efeito do beta na tensão do coletor. Tá? Ok? Claro que esse cancelamento aqui embaixo eu considerei que esse cara aqui é pequeno, né? Mas não é tão, não é perfeito isso, né? Então quer dizer que se o beta não interfere em nada na tensão do coletor, interfere sim. Então esse cancelamento aqui ele não é perfeito porque esse RF ele não é assim, não é zero, né? Ele tem um certo valor, tá? E comparando com a configuração de divisor de tensão, o divisor de tensão é um pouco melhor, tá? Porque esse RF aqui, pessoal, ele acaba sendo meio grande, tá? Ele é grande, apesar de beta mais 1 vezes RC mais RE ser um valor grande, o RF está quase na mesma ordem de grandeza. Então, não é um cancelamento perfeito. Tá? Ok? Entendido a análise até aí? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos seguir. Tá um pouco dessa riscaria aí, tá? Ok? Então, aqui como eu já falei, né, como o ganho beta mais 1 aparece no numerador no denominador, seu efeito na tensão ele será reduzido. Ele não vai ser eliminado totalmente, mas ele vai ser bem reduzido. Tá? Projeto dos componentes, como é que nós fazemos? Tá? Então, o projeto do RE, tá? O projeto do RE, esse resistor aqui de baixo. O projeto do RE, pessoal, ele é exatamente igual àquele todos, como eu já tinha falado nas outras aulas, né? Sempre que eu tiver um RE, gestor de emissor, ele sempre vai ser projetado do mesmo jeito, tá? Ele vai ser, aqui eu estou falando primeiro do RC, né? Então, do RC, pessoal, é a mesma coisa também do que nós fizemos antes. É a diferença de tensão em cima dele é dividido pela corrente que passa por ele. Tá? Então, VCC menos VCQ e dividido pela corrente RC. Tá? O VCQ, pessoal, ele é VCC sobre 2, né? Então, fica VCC menos VC sobre 2 dá VCC sobre 2. Tá? Dividido pela corrente do IRC. Tá? Que vai ser geralmente dada uma corrente do coletor, né? Eu vou dar para vocês uma corrente do coletor e daí vocês precisam calcular o IRC, que daí tem que descontar uma parcela do beta, né, que está vindo aqui. Tá? Mas isso vocês fazem. Ok? Caso o beta seja pequeno, daí eu tenho que considerar toda a corrente, né?
que a corrente do IRC ela é a corrente do coletor, né? Corrente do coletor, mais a corrente do que vai para a base, tá? Agora, se caso o beta for maior do que 100, daí vocês podem fazer essa aproximação aqui. Dizer que a corrente do IRC é a própria corrente do coletor. Tá? Então, é uma aproximação que lá na lista, na primeira linha, que nem eu mostrei na aula de ontem, lá tem essa aproximação aqui, vocês podem utilizar ela. Tá? Ok? Porque beta maior que 100 quer dizer que é menos de 1% de erro. Né? Então, 1% de erro aí tá na margem de erro aceitável para esse tipo de amplificador, porque no final das contas nós vamos precisar arredondar os resistores no final, né? Então 1% de erro não vai causar muita diferença. Tá? Ok? E agora sim, o projeto do resistor de emissor, ele é 10%. A gente projeta da mesma forma em todos eles, né? Todos eles que nós vimos nas aulas passadas. Tá? Então nós vamos colocar 10% da tensão do emissor aqui, tá? 10% da tensão da alimentação no emissor, e dividir pela corrente do emissor, tá? Que vai ser dado geralmente uma corrente do coletor, né? Daí vocês vão calcular a partir daqui, tá? Porque essa corrente aqui é a mesma do emissor, né? Então a equação é a mesma. Porque a corrente lá em cima é a mesma que vai passar aqui, né? Ela se divide e depois se junta de novo, tá? Então o resistor do emissor é 10% da tensão da alimentação dividido pela corrente do emissor, tá? Caso o beta for menor que 100, daí considera toda a corrente, e se não, a corrente do emissor é igual ao do coletor. Tá? Então, essa é uma aproximação que vocês podem fazer. Ok? Então, é bem, bem tranquilo. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então, o RC e o RE estão projetados. O que falta para nós? Falta o resistor RF, né? Um projeto do RF. Como é que eu faço o projeto deste resistor aqui? Tá? Esse resistor aqui ele é o resistor que conduz a corrente na base. Tá? Então, ele vai pegar uma parte da corrente total e vai fazer ela passar pela base para amplificar e produzir corrente do coletor, né, que vai se somar para produzir a corrente total. Então, ele está todo, como é que se diz, acoplado, né? Mexe numa coisa, mexe em tudo, tá? Então, o resistor RF ele pode ser projetado considerando a tensão sobre ele dividido pela corrente na base quiescente. Tá? Então, a lógica é a mesma, né? É a tensão em cima dele dividido pela corrente na base, que é a corrente na base que passa nele. Então, a corrente em cima dele, pessoal, ó, nesse ponto aqui, ó, que é o terminal positivo, né? Nós temos a tensão do coletor, tá? E nessa tensão, nesse ponto aqui, ó, nós temos a tensão do emissor, né? Que é 0,1 vezes VCC mais 0,7. Mais 0,7, porque eu estou subindo, né? Então aqui, se eu fosse descendo, daí seria uma queda de tensão, né? Mas eu estou subindo, é uma subida de tensão, né? Então é a 0,1 VCC mais 0,7. Vai dar a tensão essa tensão aqui, ó, que seria a tensão aqui, ó, nesse ponto aqui. Seria o V. Aqui seria a tensão no terminal positivo e aqui a tensão no terminal negativo, né? V menos e aqui o V mais, tá? Então a diferença de tensão em cima do resistor é utilizada então para pegar e calcular a tensão sobre ele, né, para calcular depois a corrente, tá? Tensão V aqui é 10%, então substitui lá, e a tensão do coletor é 50%, né? Geralmente a gente escolhe como sendo a metade da alimentação, tá? Quando eu estou fazendo projeto, tá, pessoal? Somente quando eu estou fazendo projeto. Quando eu estou analisando, pode ser que o cara não projetou dessa forma, projetou para outro nível de tensão, daí tem que calcular a tensão do coletor, tá? Não assumam, quando vocês verem um amplificador com os resistores já calculados, já prontos, né, que nem eu vou fazer depois no exercício, não assumam que já é 50%. Nem sempre vai ser 50%. É só quando vocês projetarem, quando vocês forçarem 50%. Aí ele é. Tá? Ok? Então aqui a tensão do resistor em cima do resistor RF é 50%, menos VBE mais 10% aqui dentro. Tá? Então pega e simplifica. Esse 0,1 está com esse menos aqui, vem para cima, vai dar 40%. Tá? Menos VBE. Ok? Então substitui aqui, ó. Vai dar aqui a tensão sobre a corrente, aqui vai dar 0,4 vezes VC menos VBS sobre a corrente da base. Tá? Ok? Então daqui sai a equação do projeto do resistor RF. Aqui eu deixei em função da corrente da base, tá, pessoal? Mas ainda eu poderia, se eu quisesse,
por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, ó, o RC, que eu projetei no... Vamos voltar um slide aqui. Slide anterior, cadê o RC? O RC está aqui, ó. Tá? O RC está aqui. E o RC... Opa. Um RC, pessoal, ele é VCC sobre 2, né? Sobre IRC. Tá? Considerando um beta grande, pessoal, isso aqui, para beta maior que 100, né? Esse VCC a gente pode dizer que é 2 vezes a corrente do coletor. Tá? Corrente do coletor, pessoal, é beta e B. Tá? Beta e B. Então, o que eu poderia fazer? No lugar dessa corrente aqui, ó, isso aqui ficaria assim, ó, ficaria VCC sobre 2 vezes beta e B. Tá? 2 vezes, 2 vezes beta e B. Tá? E o IB está aqui. Ó, tá? Então, dessa equação, eu poderia tirar uma equação a seguinte, que é a corrente da base, quando eu estou fazendo o projeto, ela é VCC sobre 2 beta vezes RC. Tá? E substituir esse IB aqui. Ó, tá? Então, ficaria... Porque daí tem VCC aqui e tem VCC aqui. Tá? Então, 0,4 vezes VCC menos VBE sobre VCC sobre 2 beta RC. Tá? Então, vai cancelar esse... O que a gente pode fazer? A gente pode dizer que esse VBE aqui ele é pequeno. Tá? É pequeno. Isso aqui é tudo aproximações, tá, pessoal? Aproximações, ele é um valor pequeno perto desse outro valor aqui. Eu vou poder cancelar esse VCC. E daí o que vai acontecer? O nosso resistor RF, ele é aproximadamente... esse 2 beta RC vai vir para cima, ele vai ser 2 vezes 0,4, vai dar 0,8 vezes beta RC. Tá? Então, RF ele é para um valor proporcional ao valor da RC. Tá? 80% vezes beta vezes RC. Tá? Então, essa é outra forma da gente visualizar. Claro que tem uma aproximação aqui, né? Não estou considerando a tensão VBE. Se eu estiver trabalhando com VCC muito pequeno, aí vai dar... Essa aproximação não é muito boa. Mas se for 20, 30 volts, aí não tem problema. Tá? É só para mostrar para vocês que o RF ele é meio proporcional ao valor do RC. Então, se o RC aumentar, o RF também vai aumentar. Tá? Ah, mas não precisa usar essa aproximação que eu fiz aqui, que é meio forçada. Usem essa equação aqui. Tá? Usem essa equação aí que é mais fácil. Ok? Beleza, então eu acho que é isso aí. É assim que a gente faz o projeto. Tá? É bem tranquilo. A ideia é sempre a mesma, né? Como a gente está projetando resistores, é sempre uma tensão sobre uma corrente. Tá? Então a gente tem que identificar onde estão as tensões e dividir pela corrente para passar para aquele elemento. Tá? Então, na verdade, aí é circuito Zoom, né? A eletrônica 1 é muito parecido com o circuito Zoom, porque é resolver as malhas, né? E identificar as correntes onde elas estão passando. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo? Ninguém fala nada, ninguém... Vamos lá, então, vamos seguir. Tá? Vamos fazer um exercício aí, que daí fica mais prático aí da gente entender. Tá? Esse exercício aqui, pessoal, ele tá um pouco diferente do que nós vimos antes aí, mas eu gosto de fazer ele porque, inclusive, esse exercício aqui já caiu em prova. Tá? Já caiu em prova, aí é um exercício bem interessante, sem eu ter explicado ele em aula antes, né? Então, aqui eu estou fazendo agora em aula, junto com vocês aí, para facilitar. Tá? Então, aqui, claro que eu estou com os capacitores de acoplamento, né? Aqui tem o capacitor aqui na entrada, o capacitor da saída, tá? E tem 2 capacitores diferentes aqui, ó. Tem um capacitor aqui, ó, e um capacitor aqui, ó, na saída, tá? Esse capacitor da saída, pessoal, ele serve para quê? Ele serve para que quando eu estiver trabalhando em tensão alternada, tá? Em frequências altas, a impedância do capacitor aqui, que eu já mostrei para vocês, né? A impedância do capacitor é 1 sobre ômega C, né? Tá? Tem um J aqui, um menos. Tá? Então, ela depende da frequência e da capacitância. Tá? Para frequências altas, essa impedância desse capacitor aqui ela vai ficar muito menor do que 510 ohms. Né? Porque a impedância do capacitor é medida em ohms também. Né? Então, quando eu fizer o paralelo desses dois aqui, ó, numa determinada frequência, vai dar um valor muito pequeno, né? Porque o paralelo de 2 elementos sempre dá
A impedância equivalente paralelo sempre dá menor do que a menor delas. Então, esse capacitor de 50 micro vai ter uma impedância muito pequena em frequências altas, tá? Muito menor que 510. Então, a impedância total vai dar muito baixa. Então, o capacitor, ele curto-circuita esse resistor de 510, tá? Somente para as tensões alternadas. Para a tensão contínua, ele é um circuito aberto, tá? Ele é um circuito aberto, da mesma forma que todos os outros, tá? E esse aqui, ó, pessoal, ele está dividindo o RF em dois, ó. Aqui dá o RF1 e o RF2. A soma deles vai dar o RF total, né? Que vai passar pela corrente da base, tá? Mas em tensão alternada, esse capacitor aqui vira um curto-circuito para o terra, tá? Então acaba que ele conecta esse resistor R1 com o terra e esse cara aqui com o terra. Então ele muda um pouquinho a análise ali, tá? Mas só para análise CA, para CC não muda nada. Tá? Esse circuito aqui nós vamos analisar também no próximo semestre. Tá? Ok? Vamos resolver esse exercício aí que vocês vão ver que é bem interessante. Tá? Ok. Vou colocar a tela inteira aqui. Tranquilo? Estão vendo aqui a tela? Acredito que sim, né? Beleza? Então tá. O que nós temos que fazer aqui? Analisar o circuito ao lado e calcular os valores de tensão e corrente quiescentes. Tá? Então temos que fazer a análise CC desse circuito aí. Tá? Lembrando, esse circuito aí ele já está calculado, ele já está projetado. Tá? Então nós não vamos usar as equações de projeto aqui. Nós simplesmente vamos fazer uma análise. Tá? Fazer o cálculo calcular as correntes e tensões, né? Basicamente isso. Tá? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, vou aqui embaixo, tá? E vamos analisar. Então aqui, pessoal, na análise CC, o que nós vamos fazer? Essa tensão de entrada aqui, ó, ela vai virar um curto-circuito, tá? Nós vamos considerar apenas a, a, a influência dessa tensão de mais 18 volts que nós temos aqui, tá? Quando eu faço isso, pessoal, coloco somente tensão contínua nesse circuito, os capacitores vão se carregarem e vão abrirem, né? Porque não vai ter mais variação de tensão, né? Em cima dos capacitores, né? Corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão. Então, para V constante, né? VC constante, não é porque é zero, né? Poderia ser aqui 1 volt, 2 volts, 10 volts. Desde que o VI aqui seja constante, né? Então acaba que esse cara aqui dá zero de corrente nos capacitores, tá? Então zero de corrente nos capacitores viram circuitos abertos, tá? Então todos os capacitores aqui, ó, viram circuitinhos abertos, tá? Então olha aqui, esse cara sumiu e esse capacitor aqui vai sumir também, tá? Então se vocês olharem aqui, ó, apesar de ter aquele monte de capacitores, eles desaparecem do circuito, tá? Vou tirar até aqui da frente, ó, tá? Então fica um circuito assim, ok? Então acaba que para análise CC, esses dois resistores aqui, ó, eles ficam em série, tá? E esse resistor com esse cara aqui, ó, fica um resistor em série. Então isso aqui fica 200 e 110 mais 91, né? Fica 201K, tá? 201K. 110 mais 90 dá 200, mais 1 ali, 201K, tá? Beta 75, tá? Então vamos lá, para mim fazer a análise desse circuito, eu tenho que fazer o circuito equivalente para análise CC. Tá? Como é que é esse circuito? Então, esse circuito ele é assim, ele tem uma fonte CC aqui, né, de 18 volts, tá? E aqui vai ter aquele resistor ali de 3,3K, ok? Aqui nós vamos ter o resistor aqui, eu vou fazer para o lado aqui. E daí aqui nós temos a fonte de corrente para baixo, tá? 0,7 volts e aqui a fonte de corrente, tá?
Ok? Então, aqui é 510, que é o nosso RE. Aqui é 75 vezes IB, quiescente. E aqui é 0,7 volts, né? E aqui está descendo a corrente da base quiescente. Tá? E aqui está o nosso 201K. Ok? Beleza. Então, esse aqui é o nosso circuitinho que nós temos que resolver. Então, virou um problema de eletrônica, acabou virando um problema de circuito Zoom. Tá? Então, beleza. Então, aqui nós temos a corrente IRC, tá? E aqui nós temos a corrente IE. Tá? Então, vamos fazer uma malha, né? A malha que nós vamos fazer é uma malha que vai passar aqui por fora, né? Uma malha que vai vir por fora, vai pegar só a corrente da base, tá? Então, saindo, pessoal, daqui do terra, né? Quando a gente subir, a gente vai pegar um menos 18 volts, tá? Então, vai pegar menos 18 volts aqui e vai descer nesse resistor de 3.3K. Aqui vai ficar 3.3K vezes a corrente do RC, tá? Que é essa corrente aqui. Depois ela vai ir para a esquerda aqui, ó, e vai, vou colocar os símbolos de positivo e negativo, né? Ela vai ficar mais, né, 201K vezes a corrente da base, tá? Da base. E depois ela vai descer aqui 0,7 volts, mais, né? E depois ela vai passar aqui no 510 vezes a corrente do emissor, igual a zero, tá? Beleza. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que encontrar a relação entre IRC e a corrente do emissor com a corrente da base. Eu quero que aqui só tenha a corrente da base, tá? Então, aqui nós sabemos que a corrente do coletor é beta vezes IB, tá? E a corrente do emissor, ela é igual à corrente do RC, tá? Porque lá em cima ela se divide e depois se juntam de novo, tá? E a corrente do emissor a gente sabe que é beta mais 1, né? Não dá pra fazer direto aqui, né? Beta mais 1 IB, ok? Então é só substituir aqui, tá? Esse 18, esse 0,7 eu já vou passar para o outro lado, tá? Aqui vai ficar 3. Isso aqui dá beta 75, né? Aqui vai dar 76 vezes IB, né? Então aqui, esse cara aqui é 75, né? Vai dar 76 IB, tá? Então vai ficar 3.3K vezes aqui 76 vezes IB mais 201K vezes IB. O 0,7 eu vou passar para o outro lado, mais 510 vezes 76 vezes IB. E do outro lado vai ficar quanto? 18 menos 0,7. Tá? Agora, aqui tem IB, aqui tem IB e aqui tem IB. Tá? Então, IB, tudo quiescente, né, pessoal? Tem um Qzinho aqui. Não desenho, às vezes, porque fica ruim de... Tudo quiescente, tá? Então, aqui é IB quiescente. Ele vale quanto? 18 menos 0,7. E aqui fica 3.3K vezes 76. Mais 201K. Mais 510 vezes 76. Tá? Interessante levar todos os números, pessoal, e dividir tudo no final. Daí dá menos chance de dar erro. Tá? 7 divide por 3.3K vezes 76, mais 201K, mais 510 vezes 76. Ok? Aí está todo mundo. Tá? Então, isso aqui dá 35,266 microamperes. Tá? Então, essa aí, pessoal, é a corrente da base. Microamperes. Esta é a corrente da base, tá? Que é uma das principais coisas que é pedido aqui. Tá? Que é 35,266. Tá? Essa aqui é bem importante calcular. Tá? Daí depois tem as outras correntes, né? A corrente do coletor. Coletor quiescente. Ok? Então aqui é beta vezes IB, né? Isso aqui dá 75. Não vou colocar o número, vou colocar o resultado direto. Né? Salvei ali, vezes 75, né?
Então, isso aqui dá 2,645 miliamperes, né? É 6449, que eu arredondei para 4645, tá? Acho que fica bom assim, tá? Depois temos aqui a corrente do emissor, tá? Que é igual à corrente do RC, que ela é beta mais 1, né? Opa, o que eu fiz aqui? Ela é beta mais 1, né? Vezes a corrente na base, ok? Então dá para fazer direto aqui também. Que está correndo da base vezes 76, né? Vezes 75. Isso dá 2,680, tá? Miliamperes. Ah, então dá uma diferencinha aqui ali na segunda casa, ali, em mil. Tá? Ok, emissor, coletor já foi. Falta o quê? Falta a tensão do coletor, tá? Tensão no coletor, pessoal, como eu já falei, né? Vou fazer aqui. Tá? A tensão no coletor, VC quiescente, ela é sempre a tensão de alimentação menos uma queda de tensão. Nesse caso ali, a tensão do resistor RC vezes a corrente do IRC. Né? Porque aqui em cima nós temos VCC, daí desce uma corrente e vai produzir uma queda de tensão. Tá? Então aqui é VC quiescente. E aqui é os 18 volts menos 3,3K vezes a corrente do IRC, que é aquela lá de baixo, que é 2,680. Então, 2,680 mil. Okay? Então, aqui eu já estou com esse número salvo aqui. Então, é simplesmente 18 menos 3,3K menos, vezes, né? 18 menos 3,3 vezes essa corrente aí. Tá? Então, deu 9,155. Tá? 9,55. Não, 155. Tá? Tá? Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo que esse VCC aqui ele é diferente de VCC sobre 2. Tá? Por que ele é diferente? Porque os valores foram arredondados e tal. Ele não é exatamente a metade. Tá? Não é exatamente 9. E nunca vai ser quando eu tiver valores prontos, né? Valores comerciais aqui. Tá? Então, nunca assumam que é a metade de cara na hora de resolver. Tá? Vocês não sabem quanto que é ainda o VCQ. Ok? Então, cuidado com isso. Tá? Da mesma forma que a tensão do emissor quiescente, pessoal. A tensão do emissor quiescente, ele é o resistor do emissor vezes a corrente do emissor. Tá? Não é 10% agora. Ele é 10% quando eu estou fazendo o projeto. Aqui eu não, ele já está projetado. Tá? Então, aqui é só o RE, que é 510. Tá? 510 vezes a corrente do emissor, que é o 2,680. Tá? Que deu 1,367. Tá? Ok? Então, isso aqui vai dar 1,367. 510, tá certo, né? 1,367. 1,367, tá? Então, aqui, pessoal, a tensão do emissor, ela, se a gente estivesse fazendo um projeto certinho, a gente ia colocar a tensão do emissor aqui, ó, em 10%, ou seja, 1,8, tá? Só que a pessoa que projetou esse circuito aqui colocou 510 ohms aqui. Então, acabou que essa tensão do emissor ficou um pouco mais baixo do que os 10%, tá? Tá errado? Não, não tá errado. A pessoa fez o projeto assim por algum motivo, tá? Ou ela chutou os valores aqui também, né? Só para fazer exercício para vocês calcularem, tá? Mas não foi exatamente os 10%, tá? Então não tem problema. O que vocês não podem fazer é já assumir de cara que é 10% e resolver com 10%, tá? Por isso eu estou frisando muito isso, pessoal, porque é o que vocês erram muito, tá? Só é 10% quando vocês fazem o projeto, tá? Ok? Tensão do emissor foi, falta a tensão da base, quiescente. Essa tensão aqui, ó. Essa aqui é a tensão da base, VB, quiescente.
Então, a tensão VB quiescente, vamos mostrar mais aqui embaixo, ela é a tensão nesse ponto aqui, né? Aqui a tensão V emissor quiescente, mais a tensão do VBE, tá? Então, aqui em cima, a minha tensão sobe, né? Lembram que aqui ó, é como se tivesse duas pilhas em série, né? Então, eu vou somar as duas tensões. São dois valores positivos, né? Então, VQ mais VBE vai dar a tensão da base, tá? E, então, aqui é a tensão VI quiescente mais VBE, tá? Ok. Então, aqui nós temos o V que já está pronto, que é esse aqui, ó. Então, é 1.367, que já está na calculadora aqui, mais 0.7, tá? Que vai dar 2.067 volts, tá? Então, é isso aí. Aqui, pessoal, só para vocês, se vocês entenderam, isso aqui já está tranquilo, né? Mas algumas pessoas podem ter dúvida. Quando eu falo assim, atenção VB da base em relação à Terra. Então é VB. Tensão VE é a tensão E do emissor em relação ao Terra. Então, quando é em relação à Terra, a gente não bota o. Seria VE-GND, né? Não seria, seria só VE. E a tensão VBE, pessoal, ela é a tensão da base menos a tensão do emissor. Correto? Da mesma forma que a tensão coletor-emissor é coletor menos a do emissor. Tá? Agora, quando só tem uma letra, é porque ela é em relação à Terra. Quando ela tem duas letras, é uma em relação à outra. Tá? Então, ó, VB é VE mais VBE. Tá? Só que se vocês olharem aqui, ó, VE corta com esse cara aqui porque tem sinal negativo, né? Então, de fato, VB é igual a VB. Ah, pronto, descobriu o Brasil aqui, né? Não fez nada demais. Mas é importante saber isso aqui, pessoal. Tá? Pior que é bem importante, tem que saber o que vocês estão fazendo. Tá? Por isso que muitas vezes, como é que eu calculo a tensão VCE? Tá? Tensão VCE, eu preciso calcular o que? A tensão do coletor menos a tensão do emissor. Tem muitas pessoas, gente que não entende isso aqui. Tá? Não entende que quando eu tenho duas letras aqui, é a diferença entre a tensão do coletor em relação à Terra, que é essa aqui, menos a tensão do emissor em relação à Terra. Então é bem importante. Parece bobagem, mas é bem importante. Tá? Ok? Então é isso aí, calculamos tudo aí, né? Não vou nem colocar aqui em cima porque tá distribuído aí na folha. Ok? Dúvidas, perguntas? Colega que chegou agora, atrasado. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Tem alguém assistindo? Sim. Sim. Tá. Então tá, pessoal. Nem tinha falado, a aula de hoje vai ser mais curta, vai terminar agora, tá? Bem mais curtinha. Quem chegou atrasado vai ter só uns minutinhos de aula, tá? Porque eu tenho o conselho de classe agora com o integrado, e daí eu tenho que sair agora, tá? Só para não deixar você sem aula. Daí foi aí uns 50 minutos de aula. E daí na próxima aula a gente finaliza a parte de amplificadores, tá? Só falta um amplificador, que é o amplificador seguidor de emissor. E daí depois nós já vamos para fontes de corrente, tensão, e depois nós vamos para operação do transtorno bipolar como chave, tá? Ligado e desligado, apenas para acionar cargas, acionar relé, acionar cargas apenas ligadas e desligadas. Tá? Tem trabalho, sim. Eu não postei no Moodle porque o Moodle estava fora do ar ontem. Não sei se ele já voltou agora, até vou olhar aqui. E daí, assim que ele voltar, senão eu vou colocar no Moodle já. Tá? Vai ter algumas questões. Eu vou pegar essa lista 5 que eu mandei para vocês e vou quebrar ela em duas. Daí vai ter duas tarefas, duas entregas. Daí, tá? Mas estamos bem de tempo aí. Nós temos ainda 3 semanas. Tá? 3 semanas dá tranquilo para ver todo o conteúdo aí. Tranquilo. E daí lá na última semana, lá da semana antes do dia 19, né, aí fica a nossa prova. Tá? A prova fica para a última semana. Acho que vocês não
Vocês estão tendo várias provas agora, não sei se já são as provas finais ou não, mas a princípio, lá no dia 15 ou 16 de fevereiro é a última prova, né? Tá? O Mudo ainda não voltou, tá? Assim que ele voltar, eu já posto, né? Beleza? Então tá, eu vou lá que eu Professor, tenho dúvidas? é mais sobre o próximo semestre. Ele vai começar ali em março já, depois do. Eles, dia 19 termina o semestre, né? Daí, fevereiro. O colega tá jogando. Sim, o barulhinho no celular tá jogando. Falavam em dia 21 de março, tá? Para começar, mas eu acho que vai atrasar um pouquinho mais. Eu acho que vai ser início de abril. Acho eu. Tem que passar pelo CEP ainda. Ninguém sabe ainda quando é que vai começar. Tá? Ninguém sabe. Ok? Ok. Tá? Esperamos que voltamos com prática, né? Tomara. Senão. Mas tem que voltar. Semana que vem, em algum momento, vai ter que voltar. É, Tá? se não voltar em março, volta em abril. Se não voltar em abril, Sim. Não, mas vai voltar. Vai voltar. Tá, tá. senhores? Abraço mais curto hoje porque eu tenho compromisso. Tá? Tá. Até mais, professor. Abraço, valeu. Feito. Tchau. Tchau, tchau. Feito de bola. Feito, valeu.